hoje, presente aqui em nossos estúdios, Marcos Bedendo, doutor em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração, Contabilidade e Autuária da Universidade de São Paulo, mestre em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas e graduado em Publicidade e Propaganda pela ESPM. Ele foi executivo de Marketing e Branding por mais de 10 anos de empresas como Unilever, Bauducco e Parmalat, tendo grande experiência no mercado de marketing e branding. É fundador e consultor da Brand Wagon, correto? Wagon, consultoria de pesquisa, marketing e branding que presta serviços para empresas como Santander, Itaú, Delta Airlines e muito mais. Ontem, realizou na UnoOeste o lançamento do novo livro de Philip Kotler, que tem como sua coautoria a obra Marketing, em inglês? H2H. A jornada para o marketing Human to Human. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Jovem Pan, Marcos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Ô Marcos, eu vou começar perguntando para você. Dizem que a melhor propaganda é aquela corpo a corpo. É isso mesmo? Sim, na verdade é isso mesmo. A gente só faz outros tipos de propaganda porque o corpo a corpo custa muito caro. Então, o corpo a corpo ele é validado o aval que a pessoa passa, pela confiança que ela tem, pelo conhecimento que ela tem entre uma e outra. Isso, exatamente. Então, você acaba tendo uma conexão próxima com a pessoa, você cria uma confiança empática, porque é uma pessoa, e aí, naturalmente você tem um processo de venda mais fluido, né, inclusive. Agora, é muito caro, né, você ter... Então, aí transpor esse valor que o Human to Human traz para a empresa que é de massa é uma dificuldade muito grande e requer muito investimento, né? Assim, tem uma questão de investimento, mas tem uma questão também de justamente você ter essa capacidade de parecer humano, né? Ou parecer próximo. Porque a grande questão do humano é que ele é próximo, né? A gente se relaciona. E a empresa tem essa dificuldade em muitos casos porque está em canais que são distantes, muitas vezes, das pessoas. Né? O verbo subjetivar existe, né? Porque na propaganda, quanto mais subjetiva ela for, é uma linguagem mais corporal, ela tem essa human to human, né? A empresa contar, eu estou esperando que você venha falar conosco, estou esperando que você use o nosso produto. Uhum. O nosso produto está à sua disposição em uma das nossas lojas. Tá? Quer dizer, de uma certa forma, uma humanização que as empresas buscam para ter resultado de efetivo, que é o resultado de vendas. Né? Exatamente. É por isso, porque assim, no fundo, a gente se relaciona com pessoas, né? No final das contas, a relação sempre é com pessoas. Então, o difícil, né? E aí é um pouco do desafio da publicidade, historicamente, é trazer essa proximidade para páginas, para spots de rádio, para comerciais de televisão, né? E até hoje em dia com as redes sociais também. É aí que está, né? Uhum. As redes sociais. Isso. Há uma forma muito subjetiva de atuação no mercado, através porque você e aquela pessoa ali, né, no celular. Sim. E aí você tem que saber como é que você vai fazer uma publicidade humanizada, né? Isso, de fato. isso. Mas ainda, pelo menos a rede social, ela tem um canal, né? Ela tem duas mãos, né? Então você vê os comentários, responde perguntas. Então tem uma troca até muito mais intensa com as pessoas do que é o broadcast, né? Do que é aquela publicidade que passa ali na televisão, na rádio e tal, e você não tem o retorno disso. Então ainda dentro dos canais aí, né? A rede social ainda é um canal mais humanizável, né? Só para, antes de passar para os colegas de bancada aqui, você trabalhou na Unilever, Sim. trabalhou na Parmalat e Sim. também na Bauducco. São empresas que estão realmente dentro do coração, na mente das pessoas. Sim. E você trabalhou na Unilever. A Unilever ela tem quantas marcas hoje? Ela tem mais de milhares de marcas. Milhares de marcas. E ela atua não só no mercado na América do Sul, mas praticamente quase no mundo todo. Né? Sim, ela está acho que em 190 países. Então, quase todos os países. Acho que deve ser raro os países que não têm uma Unilever. Então, um departamento de marketing de uma Unilever, é claro que ele é repartido pelas marcas, mas tem que ter um central. E você, como é que era isso? É uma dinâmica muito diferenciada. Na verdade, ela é gerenciada por marca, tá? Então, na época que eu fui da Unilever, eu fui um gestor global para a marca Close-Up, né, de creme dental. E aí você tem uma organização global que centraliza algumas das decisões mais estratégicas de marca e depois isso é repassado para as equipes locais, né, que em cada país vão executar a marca dentro dos contextos específicos de cada região. Então, essa mais ou menos é a organização que a empresa global acaba tendo com relação a marcas.
Poliana. Trazendo a situação de marketing, né? O contexto marketing aqui para dentro de Presidente Prudente, porque hoje a gente tem um comércio muito forte, é o que movimenta bastante. A gente comentou agora há pouco sobre a importância das redes sociais, e eu acho que a rede social impulsiona muita coisa, mas várias outras ferramentas de marketing meio que caíram no esquecimento de pequenos e médios empresários e empreendedores. Se fortalece cada vez mais. Exatamente. Mas assim, é justamente essa falta de visão que a gente vê muito hoje com a vinda da rede social, que é uma das ferramentas mais importantes hoje. Mas como que você vê, assim, dessa função para que, de certa forma, o mercado não se mantenha na vanguarda e entenda um pouco mais esse conceito mercadológico? Então, assim, uma coisa, sempre que a gente pergunta para consumidor, faz pesquisa, ou até conversa com as pessoas, as experiências, né, as lembranças, então o valor das marcas, eles sempre vêm da maneira como elas vivenciam o dia a dia com aquela marca. Então, o uso do produto, a experiência de compra numa loja, isso é que, na verdade, é o que traz o valor da marca e o que traz o relacionamento entre marca e consumidor. Então, a gente fala muito isso, não só no livro, mas assim, até em outros tipos de disciplinas, é que essa experiência do consumidor ela é muito importante para que você possa construir o relacionamento. Então, né, o foco no customer experience, né? Então, como que se compra, como que se faz as coisas, como que se atende e tal, é muito importante, né? Então, a gente fala que no longo prazo, é essa experiência de consumo que vai justamente trazer valor e vai criar perenidade ali dentro da empresa. Uma dificuldade que a gente tem também de mostrar aqui para pequenos, às vezes, é a importância do branding. Isso. Como que você hoje consegue defender isso para que a gente, de fato, o branding seja uma proposta que é ali que começa a jornada do cliente, para passar os valores da empresa? Exatamente, mas aí você já respondeu. Na pergunta já tem um pouco da resposta, né? Porque, assim, no fundo, o que a gente faz, né? Quando a gente fala de branding, é muito comum as pessoas pensarem no logo, na propaganda e tal. E isso daí são ações de publicidade, né? O branding está realmente ligado ao que a empresa é, o que a empresa significa para as pessoas. Então, quando você pensa numa estratégia de branding, você está pensando, na verdade, no que a sua empresa é e o que você quer oferecer para as pessoas. E a partir daí, é o que a gente fala do efeito quase que imediato da estratégia de branding. Quando você estrutura bem isso, fica muito mais fácil você saber como que você atende as pessoas, que tipo de pessoa você contrata para ali servir os seus clientes, como que você vai estruturar o teu mix de produto e dali para frente como é que esse produto vai evoluir, como é que você vai atender as pessoas e aí eventualmente também como é que você vai fazer a sua publicidade. Mas quando você pensa em branding, né, que está muito ligado a essa experiência de uso da marca, ele está falando do negócio em si. Né? Então ele orienta muito mais do que simplesmente a publicidade que vai lá no final. Ele orienta aquilo que a empresa é de fato. Marcos, eu tive o prazer de estar ontem na palestra de abertura, lá, na palestra de lançamento do livro, né? E você fez um comentário lá que teve um questionamento, tá, sobre essa questão, por exemplo, das grandes empresas, elas têm uma dificuldade um pouco maior de pensar essa visão do marketing humanizado a longo prazo, né? Isso é mais imediatista. Com relação, por exemplo, comparando com as pequenas empresas. Então, você fez essa relação do dono de uma pequena empresa, ele pensa mais a longo prazo, essas estratégias do marketing humanizado, do que, por exemplo, uma grande empresa. Poderia falar um pouquinho disso que você abordou na palestra? Eu achei isso muito interessante e me chamou a atenção. Tá, já. Então, quando a gente fala do marketing Race to Age, né, que é esse livro, então o marketing humanizado, que é uma visão nova, assim, né, realmente do marketing que a gente traz aqui para o mercado brasileiro, ele olha muito o longo prazo. Tá? E a gente tem um problema inerente, especialmente uma grande empresa de capital aberto, que tem executivos contratados de mercado e tal, você tem uma aferição de resultados de curto prazo. Então, muita empresa, ela trabalha justamente no trimestre, né? O que eu vou entregar no trimestre? O vendedor trabalha no mês, o que eu vou entregar no mês? Então, e mesmo um CEO e tal, às vezes ele olha no ano, né? Quanto que eu vou entregar naquele ano. Então, no fundo, isso privilegia uma visão de curto prazo. E muitas ações de curto prazo, que têm efeito em curto prazo, às vezes elas são ruins no longo prazo. Mas como você tem essa dinâmica que é natural do que é a empresa, né, que publica resultado a cada trimestre, isso dificulta você fazer ações mais humanizadas ou mais com foco no longo prazo. Então, essa é um pouco do que a gente acaba discutindo. Já uma empresa que tem um dono, o dono está lá para a vida, não é? Então, o dono não está ali para ser promovido e mudar para outra empresa depois. O dono não está ali para ganhar a comissão no final do mês ou ganhar o bônus no final do ano. O dono está ali para fazer o negócio crescer. Então, ele tem muito mais... ele consegue muito mais facilmente entender a importância de se criar relacionamentos de longo prazo.
E aí, quando a gente fala relacionamento, a gente não fala relacionamento só com o seu consumidor ou seu cliente final. Você fala de relacionamento com toda a comunidade. É a pessoa que te fornece, é o cara que trabalha com você, são as consultorias ou as agências que você utiliza. Então, todo esse contexto, né? Se você tiver um relacionamento harmônico ali entre esses grupos, naturalmente fica mais fácil você tocar teu negócio e fica mais fácil você crescer, né? Então, os donos veem isso muito mais facilmente do que os executivos. E hoje a gente consegue identificar alguma macroempresa que tem essa característica de dono? Se você pegar, inclusive, as big techs, né? A gente fala dessas grandes empresas que são as que estão chegando aí nos níveis de trilhão e tal, a maioria delas ainda tem um olhar de dono, porque o fundador está presente, né? Então, quando você fala de Amazon... Amazon... não deu tempo ainda de passar... exatamente. Mas você fala de Amazon, da Meta, essas empresas têm um dono lá, que toca o dia a dia do negócio, não é? Mesmo a Microsoft, que hoje já há muitos anos ela é tocada por executivos, ainda tem a figura do Bill Gates ali atrás. Exatamente. Então ainda são empresas que ainda têm um pouco desse olhar de dono, né? E você vê que eventualmente ela faz certas apostas que às vezes se fosse uma empresa de mercado não faria, né? A própria Meta, que troca o nome para Meta, para trabalhar lá com o metaverso, e aí isso daí não necessariamente deu certo, deu muito certo mais a inteligência artificial, mas você vê, era uma aposta de longo prazo que o Zuckerberg teve interesse em fazer naquele momento. Então essas grandes empresas ainda são, né, empresas que têm esse dono ali presente, né? Agora, como a Poliana citou essa questão, as redes sociais, o mundo digital e o mundo analógico, né? Nós temos hoje uma grande parcela de consumidores que não são do mundo digital. E temos uma parcela imensa que também parte do mundo digital. Há um confronto e um encontro com isso. E aí onde é que entra? Porque hoje mudou a figura das agências de propaganda. Sim. Mudou. Sim. Né? Tem que se virar nos 30 e se reinventar. Muitas agências acabaram fechando as portas por não conseguir entender essa mutação, essa linguagem, essa transformação, né? Isso. Como é que se vê isso no mercado hoje, hein? Você sabe que essa história das agências, ela é uma história meio complexa, porque, na verdade, quando você trabalhava muito com propagandas de massa, ela sabia muito bem executar a propaganda de massa. Quando você entra em relações mais humanizadas, relações mais um a um, que é o que hoje tem que se fazer, seja na questão física, seja na questão digital, as agências começam a perder um pouco dessa profundidade e capacidade de se envolver com os clientes. Então, o que acaba acontecendo em muitos casos é que a agência ainda domina certas técnicas, especialmente ligadas à parte de mídia, a certos discursos publicitários, mas muita empresa tem preferido internalizar essas agências para áreas internas, que conhecem mais a empresa, conhecem mais o negócio, têm uma visão estratégica mais profunda, têm um entendimento de mercado mais profundo do que as agências, em muitos casos, são capazes de entregar. Então, você tem muito hoje a figura às vezes, de um consultor aportando um conhecimento técnico para a execução da empresa, mas a própria empresa... A agência está mais ali naquele papel da execução, né? Das peças, enfim, de todas as campanhas de marketing, mas o pensamento ali acaba ficando dentro do que a gente chama de house hoje, né? Das houses. E muitas vezes até a execução das peças ainda fica com as houses, né? Em alguns casos, o que eles acabam terceirizando é uma parte mais de compra de mídia e tal, que ainda demanda-se aí o uso da agência. Mas você tem realmente uma mudança muito grande. As agências sofrem, né, com o contexto mais atual, né? Elas já tiveram um papel mais estratégico nas empresas no passado. Porque o analógico, por exemplo, o mundo que eles atuavam, ele era bem apalpável, né? Então, por exemplo, comprava-se um determinado canal de mídia, rádio, TV ou outras, ou outdoors, por exemplo, que ele já tinha ali o quanto que ele já mensurava, o quanto que ele vai ganhar, o quanto que ele está tirando, o quanto que ele está investindo. E no mundo digital existe uma diferença muito grande, né, com esse custo, né? O custo operacional hoje digital, ele é mais em conta do que o mundo analógico trazia antes, né? Sim, então há uma dificuldade muito grande das empresas se entender com isso, né? Porque a agência era muito fácil, eu tenho determinada verba de 2 milhões, de 5 milhões, de 100 milhões para poder fazer, ele já mensurava quanto que ele ia ter de atuação dentro dessa verba, né? Isso. E hoje ele já não sabe mais. Não. Então, hoje as pessoas que se arriscam, o empreendedor do mundo publicitário que se arrisca em montar uma agência, ele faz como a Poliana acabou de falar, né?
ele entra nessa divulgação de fortalecimento de marcas, que é fácil o caminho para poder trazer a empresa, o seu cliente para você, e depois você destrinchar os produtos que essa empresa oferece. Isso. Tem uma dificuldade grande hoje, é a grana, né? Mas aí a gente até fala muito assim, quando você tem uma pessoa sênior, e até que tem um background, às vezes, empresarial, porque era muito comum você ter no passado a pessoa que era puramente publicitário, né? Então, até a gente perdeu recentemente o Washington Oliveto e tal, que tinha uma capacidade muito grande de entender a sociedade e falar massivamente com a sociedade. Hoje a gente fala muito mais pontualmente, né? E aí, então, o publicitário que consegue, né? Não é nem o publicitário, mas o executivo das áreas de agência que consegue ter uma visão mais de negócio, ele acaba tendo um potencial melhor de desenvolvimento, porque justamente ele entende de negócio e auxilia o empresário ou o executivo da empresa a transpor isso para o mundo da publicidade, seja na digital, seja na loja. E olha só, a gente tá aqui com as duas obras, né? Bom, o Marcos tem essa primeira aqui. Tá pegando aqui, Renato? Branding, como fazer na prática. Foi a primeira obra. Dá pra ver aí? Ó, pra quem está nos assistindo pelo YouTube, consegue tá vendo aí a obra. E o segundo, que foi lançado ontem aí, com o pai do marketing, Philip Kotler. Aqui, ó. Marketing H2H, a jornada para o marketing Human to Human. Já disponível aí nas principais livrarias de todo o país. Exatamente. Você que tem interesse no assunto, é um assunto para todo mundo, não somente para os profissionais de marketing, mas como a gente acabou de dizer aqui, empresários, empreendedores, realmente é um livro aí que vai mudar a tua visão de como inserir as estratégias, ficar mais próximo do seu cliente, né, e vai influenciar completamente aí na sua jornada com o consumidor. Tá certo. Ô Marcos, agora para a gente encerrar, você tem alguma pergunta, Wilson? Não, eu ia só fazer uma observação. A gente percebe que em diversos setores da economia hoje está entrando essa questão da humanização, né? De falar sobre a humanização. Então, você fala em liderança humanizada, marketing humanizado. Como é que você enxerga essa questão? Isso é uma preocupação com o uso excessivo de tecnologia? Dá mais valor na relação pessoa a pessoa? É uma pergunta meio difícil, mas assim, na verdade, o que acontece é que a gente tinha uma teoria da administração científica, tá? Que meio que pautou tudo aquilo que evoluiu a partir ali da Revolução Industrial e tal, que ela é muito pautada nos elementos mais científicos e, portanto, práticas mensuráveis, acompanháveis e até transformáveis em coisas mecanizadas, tá? Então, a gente teve um grande desenvolvimento das empresas, do capitalismo, da nossa forma de se organizar enquanto sociedade, ligado a esses elementos mais mecanizáveis. E meio que se prometia que em um momento a gente ia ter tanta tecnologia que eu ia conseguir mensurar tudo, acompanhar tudo e, portanto, né, eu tinha totalmente um domínio sobre o que eu ia fazer. E essa previsão não se concretizou. O que acontece é que hoje a gente muda tão rapidamente as coisas que é impossível você acompanhar ou mecanizar o processo de administração, porque ela é muito, muito orgânico e muito volátil. Então, a partir daí, a gente começou a voltar para o quê? Para um olhar mais humanizado. Sim. Então, isso está presente no marketing, com o livro, como está presente na parte de gestão organizacional, como está na parte de liderança. Então, no passado, um líder era aquele que sabia tudo. Hoje não isso é mais impossível. assim. Né? Isso é impossível. Hoje isso é impossível, exatamente. Então, hoje o líder é aquele cara que é capaz de conectar com as pessoas do qual ele está liderando e, a partir, né, junto com elas, propor uma solução. Então, você vê, muda o papel do líder, muda a forma de pensar, muda a forma de administrar. E essa é um pouco da tendência que você vê em todos os ramos aí da administração. Pois esse é um assunto que, se a gente fosse continuar falando, nós talvez teríamos que dar pausa para o almoço e retornar depois, né? E aí teria um breakfast também. Mas olha, eu queria agradecer a presença aqui do Dr. Marcos Bedendo, que é um especialista na área de comunicação, de publicidade, de marcas. E deixo aqui o microfone da Jovem Pan de Prudente para que você possa fazer as suas considerações finais e também deixar aí o canal para que os nossos ouvintes possam adquirir o seu livro. Vou mostrar o livro aqui mais uma vez. Tá pegando, Renato? É isso aí. Bom, então, é um grande prazer, né, ter a chance de trazer esse livro, que é um livro internacional, ele é vendido no mundo todo, e eu tive essa chance de trazer ele para cá, contextualizar
pro mercado brasileiro, trazer exemplos daqui, trazer a nossa linguagem, porque também aí a gente humaniza, né, um pouco do que está ali escrito. Então, convido todos a comprarem. Isso está nas principais livrarias, está na Amazon, né, que hoje é a maior de todas, mas enfim, está também em qualquer tipo de livraria aí, quase todas você pode participar. E a gente vai ter um curso, tá? Tô aproveitando que a Honest também ainda tinha me feito aqui o convite para o lançamento. Temos um curso de curta duração que vai acontecer em dezembro, que nós vamos fazer 2 dias aqui, novamente em Prudente, discutindo presencialmente, porque essa é a questão humanizada, o Marketing Age to Age. Então, quem tiver interesse também pode procurar aí no site da Unoeste, que tem lá já disponível o curso A gente do já Marketing vai Age to estar Age. informando em breve também, dando mais informações sobre o curso. unoeste.br. Tá certo. Então, muito obrigado, Marcos, mais uma vez. E em dezembro a gente vai se ver aqui novamente, com certeza. Tomara. É isso aí. E terminamos Estamos aqui.